Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama. Vamos para mais um giro de notícias, primeira edição dessa quarta-feira, para a gente falar sobre o nosso Vasco da Gama, véspera, né, de jogo do Vasco. Ficamos aí um período de férias, entre aspas, né, uma semaninha, 10 dias aí de data FIFA, sem Vasco, mas amanhã volta, né, volta amanhã e depois para de novo. Teremos ali a pausa para o Mundial de Clubes e ficaremos um mês sem Vasco da Gama. Vamos ver se o Vasco amanhã consegue aí, pelo menos, pontuar fora de casa, né? Para não passar esse período do Mundial aí dentro da zona do rebaixamento. A gente vai dar uma olhada na tabela do Campeonato Brasileiro aqui. A gente vai falar um pouco sobre o jogo de amanhã também. A gente vai falar sobre janela de transferências, sobre Alan Lescano e também sobre Léo Jardim, né, que vem aí uma polêmica em relação à sua renovação de contrato, mas o Vasco se acertou com o empresário do Léo Jardim, uma dívida antiga ali que o Vasco tinha com ele, e isso pode facilitar talvez no entendimento aí entre Vasco e staff do atleta. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Vamos naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama. E vamos começar falando de Campeonato Brasileiro, né? Ficamos aí esse período sem jogos, né, do Brasileirão por conta da data FIFA, mas amanhã o estresse volta. Amanhã o Vasco volta a campo e enfrenta o São Paulo. Vamos dar uma olhada aqui na classificação do Campeonato Brasileiro e nos jogos também dessa rodada de número 12 do Campeonato Brasileiro. Teremos 6 jogos nessa rodada. 4 jogos foram adiados, que são os jogos das equipes que já estão viajando, né, para os Estados Unidos para disputar ali o Mundial de Clubes. Então teremos amanhã Bragantino e Bahia, Vitória e Cruzeiro, Fortaleza e Santos, Grêmio e Corinthians, São Paulo e Vasco da Gama, Atlético Mineiro e Internacional. Esses são os jogos da rodada 12, as partidas Fluminense e Ceará, Botafogo e Mirassol, Palmeiras e Juventude, Sport e Flamengo foram adiadas por conta dessas equipes estarem jogando o Mundial. Bom, classificação agora na tela, né? Para recordar aí como tá a classificação do Campeonato Brasileiro. Tem o Flamengo em primeiro com 24 pontos, Cruzeiro em segundo tem 23, o Cruzeiro, se vencer o Vitória, vai ficar na liderança, né, do Campeonato Brasileiro nessa pausa aí para o Mundial. Em terceiro está o Bragantino, também com 23 pontos. Palmeiras é o quarto, tem 22 pontos. Fluminense é o quinto, tem 20. Botafogo é o sexto, tem 18. O Bahia é o sétimo, também tem 18. Mirassol é o oitavo, com 17. Atlético Mineiro é o nono, com 17. Ceará é o décimo, com 15. Corinthians, 11º, também tem 15. Grêmio, 12º, tem 15. São Paulo, 13º, nosso próximo adversário, tem 12. Internacional, 14º, tem 11. Vasco é o 15º colocado, tem 10 pontos. O Vitória é o 16º, também tem 10 pontos. E na zona do rebaixamento temos o Fortaleza com 10 pontos, ou seja, o Vasco tem a mesma pontuação da primeira equipe dentro da zona do rebaixamento. Santos com 8, Juventude com 8. E Sport Recife apenas 3 pontinhos. Essa é a classificação do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos torcer para o Vasco vencer, né? Amanhã o São Paulo, fazer uma boa partida. Tivemos aí 10 dias para treinar, que seja aí uma apresentação diferente do Vasco, né? O Vasco que vem muito mal fora de casa. Enfim, tem que dar uma resposta também ao seu torcedor. Bom, falando exatamente sobre a partida de amanhã, o São Paulo terá um reforço importante para esse jogo contra o Vasco da Gama. O atacante Dineno, contratação aí do São Paulo, foi registrado no bid da CBF
e vai poder estrear contra o Vasco da Gama. Já está liberado para esse jogo de quinta-feira contra o Vasco, o jogador que foi contratado nessa janela, que foi uma semaninha de janela, né? Uma janela especial para as equipes por conta do Mundial de Clubes, né? Mas todas as equipes podiam contratar. O São Paulo contratou o Dineno. São Paulo fez contratação, Fortaleza fez contratação, mas o Vasco não fez contratação, né? A janela de transferências da Copa do Mundo de Clubes já fechou e agora o Vasco só pode contratar em julho. A janela agora está fechada de novo. O Vasco não aproveitou essa janela. O CEO da SAF do Vasco, Carlos Amodeu, disse que não, essa janela era priorizando ali os times do Mundial, não tem necessidade do Vasco contratar agora, né? Basicamente ele disse isso, em outras palavras, né, na entrevista coletiva, o que eu discordo. O Vasco tinha que usar essa janela para contratar agora, exatamente porque vai ter um mês de pausa para esses reforços já treinarem, né? Nesse um mês de pausa aí que a gente vai ter por conta do Mundial. Mas enfim, já era esperado também pela maioria dos torcedores do Vasco que nenhuma transação fosse acontecer e realmente não aconteceu, né? A única solução do Vasco nesse período foi a contratação do diretor Admar Lopes. A próxima janela de transferências vai abrir no dia 10 de julho e a gente espera que o Vasco já tenha aí alguns nomes engatilhados, né? Bom, meus amigos, vamos falar agora aqui sobre Léo Jardim. Uma notícia que pode ser boa, né? Talvez ajude aí nessa possível renovação de contrato do goleiro Léo Jardim. A informação dos amigos do VDG Cast é que o Vasco acertou o pagamento com o empresário do goleiro Léo Jardim e o contrato com ele talvez pode avançar, né, por conta disso. Então parece que o Vasco chegou a um acordo sobre a quitação de dívida com o Pitombeira, que é o empresário, né, do Léo Jardim. O pagamento será feito aí em 5 parcelas e a expectativa é que esse acordo que o Vasco chegou com o empresário dele em relação a outras dívidas ajude, né, a destravar essa renovação com o goleiro que está complicada, né, não está conseguindo avançar essa situação. Vamos aguardar, tendo mais informações a gente traz aqui no canal. Para encerrar esse vídeo aqui, outra informação dos amigos do VDG Cash é que o Vasco está avaliando a contratação do meia Alan Lescano, camisa 10 do Argentino Júnior. O empresário do jogador, inclusive, manifestou o interesse em levá-lo ao futebol brasileiro e considera o Vasco da Gama uma boa vitrine para a sua carreira. A análise dessa possível contratação será liderada pelo novo diretor executivo de futebol, Admar Lopes, junto com o técnico Fernando Diniz. Se o nome for aprovado ali, Lescano poderá ser o primeiro reforço oficial dessa nova gestão Admar Lopes, né, no departamento de futebol do Vasco da Gama. Enfim, vamos aguardar, meus amigos. Por enquanto, tudo muito parado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!